Após anos criando seu império de samambaia, esse homem decide sair do mundo do crime sem fazer alarde, mas sua plantação acaba sendo saqueada, e agora ele terá que encontrar os responsáveis antes que mais alguém tente prejudicar os seus negócios. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar Magnatas do Crime, um filme de ação e crime lançado em 2019, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos vendo o negociador de samambaia Michael Pearson chegando num bar, e colocando Cumberland Gap para tocar. E aí ele liga para a esposa, mas percebe uma voz ao fundo que mandava a mulher desligar o telefone. E então do nada, um cara aparece pelas costas dele, e aparentemente o finaliza na mesma hora. Passamos para Ray Smith, o braço direito de Michael, que está chegando em casa e é pego de surpresa por Fletcher, um detetive particular e conhecido do Ray. E após uma troca de ameaças, Fletcher já sai mostrando por que está ali. O cara recebeu uma proposta de 150 mil pratas para encontrar os podres do chefe de Ray, e isso estava sendo patrocinado pelo Big Dave, o dono de um jornal sensacionalista que não gostava de Michael por conta de uma vez que o cara humilhou ele em uma festa, escolhendo não lhe cumprimentar. E isso foi o suficiente para o cara querer destruí-lo. E Fletcher estava ali para propor um acordo, já que ele encontrou bastante coisa sobre Michael, a ponto de conseguir escrever um pequeno roteiro narrando as últimas operações do esquema criminoso do cara. E para fazer tudo isso sumir, Fletcher queria míseros 20 milhões de libras. Então, para justificar esse pedido, o cara começa a falar sobre todas as informações que juntou, contando sobre o passado de Michael, um americano que nasceu pobre, porém inteligente, conseguindo até mesmo uma bolsa em Oxford, mas ele nunca terminou os estudos, pois decidiu seguir outro caminho, o de vender samambaia para os alunos ricos. E fazendo isso, o cara encontrou a sua verdadeira vocação, criando um império na base da violência, e consequentemente sendo respeitado por isso. Então, com a idade chegando, Mike decide que era hora de passar o negócio pra frente, e para isso ele precisava encontrar o cliente perfeito. E esse cara era Matthew Berger, um cowboy bilionário judeu. E durante o jantar de gala, eles iriam discutir a venda do negócio ilegal de Mike, só que as negociações não estavam indo muito bem, pois Matthew não estava muito afim de pagar 400 milhões de libras pelo negócio de samambaias, mesmo ele sendo bastante lucrativo. Depois de um tempo, Ray e Fletcher vão para a área externa, e o detetive pede umas carnes para eles fazerem um churras. E quando Ray vai até o freezer, vemos o corpo de um rapaz escondido lá dentro. E eu nem quero imaginar o que ele faria com aquele corpo se não tivesse carne para tostar na churrasqueira. Longe dali, conhecemos o Olho Seco, um gangster chinês que era o braço direito do mafioso Lord George, e que estava analisando um carregamento de peças roubadas que ele pretendia vender para Rosie, a esposa de Mike. Falando nela, a mulher comandava um negócio de consertos de carro, e encontra o seu marido queimando um com seu funcionário Roger, que logo volta ao trabalho. Agora a sós, a Rosie se preocupa que com a venda da empresa, Mike fique desocupado andando pela oficina o dia todo, o que cai como um banho de água fria no cara. A mulher aconselha o marido a sair dos negócios sem fazer alarde, já que se todos soubessem que Mike estava pulando fora da jogada, poderiam ver isso como um sinal de fraqueza, e atacar quando ele menos esperasse para tomar o seu império. Bom galera, uma coisa que pode ser importante pontuar é que a história do filme é baseada em eventos que realmente acontecem, envolvendo expatriados americanos que vivem em Londres e estão envolvidos no comércio de entorpecentes. Isso reflete casos reais de estrangeiros que se envolvem em atividades criminosas em outros países, muitas vezes aproveitando de suas conexões e recursos para operar no submundo do crime. Fora dali, vemos o Olho Seco negociando com Rosie, e ele propõe dar todo o carregamento de bandeja para a mulher em troca de uma reunião com Mike. E durante essa reunião, o Olho Seco revela que já sabia que ele iria pular fora do barco, e tenta comprar a empresa do cara, mas Mike recusa, já que o negócio valia muito mais do que ele era capaz de pagar. E então, o Olho Seco chama Mike de velho gagá, o que faz Ray virar na hora pronto para dar uma surra no cara, mas Mike cuida daquilo sozinho, dando um tiro nas partes baixas do chinês e finalizando a segurança dele em menos de 2 segundos, acabando com o Olho Seco ali mesmo. Mas logo vemos que toda a cena foi criada pelo Fletcher, só para dar mais emoção, já que segundo Ray, o gangster não era mais tão violento como antes, e Mike apenas tinha ameaçado abrir 5 buracos na testa do Olho Seco caso ele continuasse importunando ele, e só isso já foi o suficiente para o cara desistir e ir embora. Mudando de assunto, Fletcher menciona uma invasão cometida por um grupo de lutadores de MMA chamado Toddlers, que tinham encontrado a plantação de Mike, e ainda saquearam várias caixas cheias de samambaia, mas acabaram dando de cara com alguns funcionários do lugar. E quando os tiozões achavam que iam dar uma surra nos pivetes, os rapazes armaram uma câmera e gravaram toda a pancadaria, chegando até Mike, que assiste ao vídeo dos seus funcionários apanhando dos delinquentes e perdendo boa parte dos seus produtos. Depois de assistir o vídeo, Mike interroga um dos funcionários e se questiona quem teria dado a localização da plantação para eles. Logo em seguida dele ter recusado a oferta do Olho Seco e estava quase conseguindo fechar o negócio com Matthew. E aí Fletcher insinua que sabia quem tinha descoberto a localização do lugar e ainda postado o vídeo da invasão na internet, que aquele ponto já tinha viralizado, mostrando que ele tinha um dedo nesse caso. Além disso, o detetive conta que Big Dave pretendia usar a ligação de Mike com seu antigo chefe, Lord Pressfield, para manchar o nome do gangster, já que a garota tinha engatado um namoro
namoro com um dependente químico chamado Power Noel, e o casal Pressfield tinha chamado Mike porque sua filha Laura tinha sido sequestrada. Porém, Ray já sabia onde a menina estava e não queria fazer parte daquilo, já que o lugar ficava longe da área deles, fora que ele tinha uma repulsa enorme por drogados. Ainda assim, Ray é obrigado a ir atrás da garota, e chegando no lugar, ele é atendido por um dos viciados, mas o jovem fecha a porta na cara dele, mentindo sobre o paradeiro de Laura. Só que os comparsas chegam e arrombam o lugar, encontrando ela lá dentro sem nenhum ferimento. O namorado dela até tenta intimidar o Ray, mas o cara revela na frente de todo mundo que o moleque curtia no sigilo em troca de 1 kg de pó de pirlim-pim-pim, além de saber tudo sobre os jovens que estavam ali, menos sobre um deles chamado Aslan. E aí Ray se apresenta como um dos funcionários de Michael Pearson, e Aslan revela que sabia que Mike era amigo do Lord Pressfield e trabalhava negociando umas verdinhas na área nobre, o que faz Ray ficar curioso sobre o garoto saber tanto. Só que quando Ray diz a Laura que seus pais queriam que ela voltasse pra casa, Power não aceita aquilo, mas o gangster ignora pegando uma seda e se sentando para bolar um. O cara dá um sermão nos moleques e vai até Laura convencendo ela a sair daquela vida, o que funciona, e a garota abandona os amigos, dizendo que aquele lugar era como um ninho de ratos. Só que Power tenta impedir que Laura vá embora, mas Ray dá uma lapada no garoto e ameaça quebrar o braço dele, saindo de lá e deixando Dave de olho nos rapazes. Aproveitando uma distração de Dave, Aslan pega um martelo para bater no segurança e eles começam a ir para cima do cara, mas ele acaba empurrando Aslan para a janela e o moleque despenca lá de cima. No estacionamento, o motorista de Ray dá uma grana para uns rapazes que estavam importunando ele, mas eles só se afastam quando veem que o cara estava armado, e é nessa hora que Aslan manda um salve em queda livre. Longe dali, vemos outro grupo de repetentes intimidando alguns clientes numa lanchonete, mas um cara conhecido como Coach põe os moleques no lugar só com alguns tapas, ensinando que crianças usavam facas, enquanto adultos usavam a mente. O homem recebe uma ligação de um dos seus pupilos chamado Ernie, que era um dos jovens que invadiram a plantação de Mike, e Coach fica uma fera ao descobrir que eles fizeram aquilo usando a van dele, chegando lá e dando um esporro nos garotos. Então galera, já era esperado que mesmo com o martelo, Aslan não conseguisse ferir o Dave, até porque além do cara ser gigante, o rapaz estava sob o efeito do soro do herói, que por mais que traga uma sensação de euforia e alívio da dor e da ansiedade, também causa sonolência e lentidão nos movimentos. Além disso, essa substância ainda pode diminuir a função mental, o que explica o Brown parecer que estava no mundo da lua, e ainda diminui o ritmo da respiração, podendo se agravar gerando uma depressão respiratória e até mesmo uma parada cardíaca. Passamos para Mike em mais uma reunião com Matthew e sua esposa Jack, que entregam pro gangster um revólver folhado a ouro como um peso de papel, dizendo estar disposto a ajudar o cara, já que ele tinha alguns contatos pela área. E no dia seguinte, Mike decide fechar a plantação como se nunca tivesse existido, e um dos seus internos chamado Henry fica bolado, já que agora ele não teria mais sua comissão de milhões por cada venda. Depois disso, Mike entrega o revólver de ouro para Rosie, quando Ray chega informando o chefe sobre o retorno de Laura para os pais, e o acidente que Aslan sofreu por conta da gravidade, afirmando que tinha limpado a cena do crime, e que não houve testemunhas. O que era uma bela mentira, já que aqueles moleques do estacionamento tiraram várias fotos do corpo, mas eles não foram os únicos, já que Fletcher mostra um monte de fotografias que tirou de Ray, enquanto ele perseguiu os garotos até o QG da gangue deles. E aí, num estacionamento abandonado, os jovens tiram sarro da cara de Ray, mas o gangster já estava de saco cheio, tirando uma submetralhadora do sobretudo, e afastando os projetos de bandido, enquanto Dave ameaçava jogar um dos otários do segundo andar. Já o Bunny ainda perseguia um dos patetas que fugia de bicicleta, mas Ray já esperava pelo garoto, batendo a porta do carro na cara dele, pegando o celular e sendo flagrado por Fletcher. Voltando para casa de Ray, Fletcher saía do banheiro, quando deu de cara com Dave e Bunny carregando o corpo de Aslan para fora dali, mas Fletcher dá uma de desentendido para não sobrar para ele e volta pro banheiro. Na academia do coach, o cara era informado sobre o desaparecimento das ervas, e um contato dele menciona o nome do Mike, mas não acreditava que se tratava da plantação dele. E depois de falar com Ernie, o coach descobre que quem delatou o lugar para os toddlers foi um tal de Puck, e pede pro garoto arrumar o endereço do chinês. Além disso, Ernie conta que o nome do cara de quem eles roubaram os tóxicos era Mike Pearson, o que deixa o coach furioso. No dia seguinte, o cara encontra Ray na cafeteria e pede desculpas pelo que os rapazes dele fizeram, prometendo que ajudaria Ray em qualquer coisa, contanto que ele não tocasse nos garotos. Para provar sua lealdade, o coach mostra a Ray que tinha sequestrado Puck, e que quando questionado sobre como descobriu a localização da plantação, o chinês diz que estava seguindo Ray há um tempo, e que foi o Olho Seco quem contou tudo. Dessa forma, os caras dão uma bombinha pro cara que estava tendo uma crise de asma, mas quando recupera o fôlego, ele tenta fugir pulando um muro, caindo num circuito de trilhos, onde um trem acaba passando por cima dele. Fora dali, Mike vai a uma reunião com o Lord George, e o questiona sobre os seus vícios, e o que os produtos deles causavam nas outras pessoas, enquanto Mike apenas vendia produtos que não prejudicavam ninguém. De repente, Lord George começa a vomitar loucamente por causa do chá que foi batizado por um
funcionário que Mike subornou. E então o cara explode de raiva por George ter tentado sabotar os seus negócios. Tudo isso enquanto Bunny e Dave expulsam os trabalhadores e colocam fogo em toda a oficina. E aí Mike ameaça o chinês para que nunca mais tentasse contra ele. E depois de receber uma ligação, o George se encontra com o Olho Seco e o confronta por ter agido pelas suas costas, descobrindo que ele queria assumir a posição do velho na máfia. Tudo isso acontece enquanto vemos Laura Pressfield em sua casa, quando do nada, a menina sente os efeitos colaterais do soro do herói, caindo no chão e falecendo nos braços do próprio pai. De volta para o Ray e Fletcher, o detetive mostra um vídeo onde o Olho Seco ameaçava Matthew, mandando ele se afastar dos negócios de Mike, já que ele queria tudo para si. Nesse momento, Fletcher faz uma pausa para ir ao banheiro, mas Ray manda ele tirar os sapatos antes de entrar. Depois disso, vemos o Olho Seco sendo promovido pelo tio depois de finalizar o Lord George, e ele manda um capanga atrás de Mike, que estava numa cafeteria ligando para Rose. Só que ele ouve um cara intimidando a sua esposa e se desespera. Nesse momento, Ray aparece e finaliza o capanga do Olho Seco, salvando seu chefe. E aí os dois partem até a oficina, mas no meio do caminho eles sofrem um acidente de carro, obrigando Ray a correr contra o tempo para salvar Rose. Na oficina, Rose tentava ganhar tempo até Mike chegar, enquanto o Olho Seco a intimidava. Só que a mulher não deixava barato e usa o revólver de ouro para eliminar os dois seguranças dele, mas ela acaba ficando sem balas e o chinês parte para cima dela. Rose até tenta lutar, mas o Olho Seco consegue subjugá-la. Porém, Mike chega antes que o pior acontecesse e finaliza o cara. Mas tudo isso era apenas a forma sensacionalista com que o Fletcher contou a história no roteiro. E então ele revela que Matthew não abaixou a cabeça pro Olho Seco e ameaçou acabar com ele caso se colocasse em seu caminho, se despedindo de Ray logo em seguida e dando 72 horas para Mike arrumar a grana, ou então ele mandaria todas as provas para o Big Dave. No outro dia, Big Dave é cercado pelos toddlers do coach, que sequestram um jornalista, e depois disso o cara acorda no dia seguinte sem roupas e sujo de lama. E aí o coach chantageia o cara para ele esquecer sua obsessão pelo Mike, ou então mostraria para todo mundo o vídeo dele relaxando com um porco. Após mostrar o vídeo para o Ray, o coach diz que não queria mais fazer parte daquele esquema, aceitando participar de mais uma última missão antes dele quitar sua dívida, já que ele estava treinando seus meninos para serem bons e não para serem gangsters. Longe dali, Mike se encontra com Matthew para falar sobre a compra da empresa, mas o engomadinho pede um novo orçamento, já que depois do lugar ser descoberto pelos toddlers, as chances da polícia descobrir eram muito altas. Dessa forma, Matthew diz que o que valia 400 milhões, agora só valia 130, mas o cara queria pagar apenas 100 milhões. E então Mike leva ele até um frigorífico, onde mostra o corpo sem vida do Olho Seco. O cara tenta tirar o dele da reta, mas Mike ameaça tirar um bife de Matthew, dizendo que sabia da ligação dele com o chinês. E quando os caras saem de lá, os seguranças de Matthew haviam sumido, estando apenas Dave e Bunny ali. O gangster propõe que Matthew faria uma transferência de 270 milhões, e Mike continuaria com a posse sobre sua empresa, dizendo que tudo aquilo é por conta de Rose quase ter sido violentada pelo amiguinho dele que virou picolé. E na casa de Ray, o coach estava lá quando Fletcher questiona sobre os 20 milhões que pediu, mas eles não pretendiam dar dinheiro nenhum, e na maleta havia apenas a apólice de seguro do detetive. É aí que Ray revela que já sabia sobre o esquema de Matthew com o Olho Seco, e que estava na cola do Fletcher em todos os cantos onde ele estava, e que tinha rastreado ele ao esconder um chip no sapato do cara, enquanto ele ia ao banheiro. A esse ponto, Ray já havia trancafiado Fletcher num baú enorme, enquanto o coach saía dali com a sua dívida paga. E aí o detetive diz saber quem estava atrás do Mike, mostrando a foto do Aslan e contando que ele era o filho de um oligarca russo. Na saída, Coach recebe uma ligação de Prime Time, que queria resolver o problema dele com o Mike Pearson. E aí o cara percebe uns seguranças armados saindo da propriedade, e já tira uma pistola debaixo do assento para ficar esperto. Então, Ray questiona como Fletcher sabia de tudo aquilo, e o cara responde que foi ele mesmo quem contou tudo sobre o Mike para os russos, e que o plano dele era prender Ray naquele papo para dar tempo dos caras finalizarem o chefe. Nesse momento, Ray percebe que Fletcher parecia esperar que algo acontecesse, e o detetive joga as cartas na mesa, dizendo que os russos iriam sequestrar Mike, e depois iriam atrás de Ray. O gangster até tenta avisar o chefe para não entrar no carro, mas já era tarde demais, e ele tinha sido rendido pelos russos. E de repente, sons de tiros são ouvidos na casa, e Ray encontra dois russos finalizados pelo coach, enquanto Fletcher aproveitou para fugir dali. No meio do caminho, os alunos do coach encurralam o carro, e o fuzilam para se livrarem de Mike, o que não dá certo, já que ele sobrevive. Um tempo se passa, e vemos Fletcher tentando vender o seu roteiro para um produtor de filmes, saindo de lá e entrando num táxi sem saber que era uma armadilha de Ray. E no fim, vemos Ray partindo com o detetive, e informando Mike que agora se preparava para executar a sua vingança contra ele. Fala galera! Vocês acham que o Fletcher vai sair vivo dessa? Me contem aí nos comentários. E se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, é só dar uma olhada nas sugestões que estão aqui na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.